Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Cláudio e hoje eu vou fazer uma reflexão sobre o capítulo 3 do livro do Gênesis, que trata acerca do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden e que culminou com a expulsão do primeiro casal, segundo a narrativa do Gênesis, daquele lugar que Deus havia lhe preparado. Mas antes, eu quero te pedir para que se inscreva em nosso canal e nos ajude a divulgá-lo, a fim de que nós possamos levar a um grupo cada vez maior as reflexões que aqui fazemos, que aqui tecemos. Este é um espaço voltado para a divulgação do Evangelho do Cristo, um espaço de cultura e conhecimento bíblicos e cristãos, portanto, nos ajude a fim de que nós possamos levar essas reflexões a outras tantas pessoas. Bem, capítulo 3 do livro do Gênesis é um capítulo que trata do pecado cometido pelo primeiro casal, Adão e Eva. É um texto bastante conhecido, já sabemos de antemão que o primeiro casal foi persuadido pela serpente no Éden e provou do fruto da ciência do bem e do mal, sendo posteriormente expulso por Deus daquele lugar. Bem, o que nos interessa neste texto não são os seus elementos acidentais, é a essência daquilo que Deus deseja comunicar ao indivíduo. Ora, nós sabemos pelo texto que Adão e Eva provaram daquele fruto porque foram persuadidos pela serpente no Éden que, se o fizessem, haveriam de ser semelhantes a Deus, haveriam de ser idênticos, iguais a Deus e tendo um conhecimento absoluto do bem e do mal. Ora, o objetivo, a finalidade com a qual Eva e depois Adão provaram do fruto proibido é que nos chama a atenção, é o tema que mais nos salta aos olhos. Por quê? Porque com a finalidade de se igualarem a Deus, o primeiro casal é tomado de uma vaidade, de um narcisismo de proporções cósmicas. Ora, ao provar daquele fruto, Adão e Eva entraram num processo de desumanização, pois deixaram de reconhecer as suas limitações, sua condição humana, seu lugar no mundo, a sua finitude, julgando que por meio daquele fruto se tornariam semelhantes a Deus. Ora, este é um engodo
Esta é uma sedução que afetou, tocou o primeiro casal, mas que de algum modo permeia em nosso imaginário, permeia em nosso inconsciente e consiste, por assim dizer, numa sedução universal, numa sedução que afetou o primeiro casal, mas afeta os homens hoje, em pleno século XX. Ora, ao provar daquele fruto, o primeiro casal julgou que com isto se tornariam se tornaria ilimitado, absoluto, incondicional, dotado de atributos divinos. Ora, este engodo é um engodo que ainda hoje nos seduz, porque temos uma grande dificuldade em reconhecer as nossas limitações, em reconhecer a nossa finitude, em reconhecer o nosso lugar, o papel que nos compete neste mundo. Ora, ao primeiro casal, Deus havia dito que ele apenas cuidaria daquele jardim. O casal se distanciou deste seu papel específico e agora foi persuadido a ser senhor do céu, a ser senhor da terra, a ser senhor de tudo aquilo que há no universo. Bem, esta sedução que afetou, que tomou o primeiro casal é de uma ingenuidade, de uma inocência, de uma infantilidade que não poderia receber uma paga, uma consequência, uma punição melhor, senão a expulsão do primeiro casal do jardim do Éden, do lugar de delícias, a fim de que conhecesse as hostilidades do vasto mundo que lhe esperava lá fora. Naquele jardim, naquele espaço limitado e pequeno, o homem não conheceu, não viu ali, não identificou ali os parâmetros de suas próprias limitações, de sua própria finitude, de sua própria humanidade. Houve a necessidade de que Deus os tirasse dali e os lançasse num mundo completamente estranho, num mundo completamente adverso, num mundo que o homem agora, a duras custas, deveria, por assim dizer, conquistar para sobreviver. Certamente, este processo gerou no primeiro casal alguma maturidade, algum crescimento, algum lampejo de responsabilidade adulta e de conhecimento de suas próprias limitações, de sua própria finitude. Às vezes, Deus nos permite que, às vezes, Deus nos lança fora de determinados jardins, determinados espaços idílicos que julgamos ser ideais, determinados espaços
confortáveis, a fim de que nós possamos ser confrontados com a nossa própria condição, com a nossa própria realidade, com as nossas próprias limitações. Ora, o casal ingênuo que julgou que seria semelhante a Deus, portanto, senhores absolutos sobre tudo, foi expulso daquele lugar de delícias, daquele jardim de delícias, a fim de que, confrontado com uma realidade completamente hostil e que lhes era estranha, crescesse, maturasse, adquirisse um certo crescimento, uma certa maturidade adulta. Esse texto é um texto extremamente atual e sugestivo. Nós que vivemos num contexto numa realidade em que cada vez mais o indivíduo teme encarar o mundo e a vida, assumir as suas responsabilidades, as suas limitações e crescer nelas, se mantendo dentro de uma zona de conforto, dentro de uma zona idílica, dentro de uma zona que lhe permite se dar aos mais diversos disparates e devaneios, sem julgar que com isso ele está sujeito a determinadas consequências. Às vezes é bom sermos expulsos de determinados jardins, a fim de que cresçamos, a fim de que amadureçamos, a fim de que tenhamos uma visão mais ampla do mundo e o lugar e o papel limitado que nos compete. Bem, em tempos em que cada vez mais pessoas têm dificuldade, filhos têm dificuldade em sair da casa de seus pais e ali permanecem até os 30, os 40 anos, esse texto nos parece ser bastante sugestivo, porque aqui Deus expulsa o primeiro casal, Adão e Eva, daquele espaço ideal, a fim de que eles conheçam um pouco o mundo, a vida, eles conheçam os lugares inabitáveis lá fora e assim adquiram uma concepção de mundo muito mais madura, muito mais adulta, muito mais responsável. Ora, Deus aí se coloca no lugar de um pai que ainda que lhe doa punir os seus filhos desta forma, ele sabe ao fundo o quanto que isto lhes produzirá em termos de crescimento, em termos de maturidade. Eis aí um texto que nos coloca diante de reflexões, considerações extremamente pertinentes, extremamente atuais. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Se gostaram desta reflexão, deixa aí um joinha no nosso canal, divulgue-o e nos ajude a levá-lo a um grupo cada vez maior de pessoas. Deus abençoe a todos e até uma próxima.